pessoal, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao canal Aprender Português e Espanhol. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais de vocabulário básico e especificamente os números. Então a aula de hoje vai ser sobre los numerales. Vamos começar aqui com o numeral 0. E assim como boa parte das palavras que em português são escritas com Z, eles vão ter não só o som do C, mas muitas vezes serão escritos exatamente com a letra C. Então, por exemplo, o numeral 0 é um deles. Então, nós temos aqui escrito com C e a pronúncia será zero, ou zero, como queiram. O número 1 será exatamente como o número do carro, uno, mas também pode ser pronunciado una, se você estiver se referindo a alguma coisa do sexo feminino. Eu posso dizer aqui, um chico, nesse caso, tem uma regra particular, depois a gente vai ver isso, que ao invés de ser pronunciado uno e sim mas una, por exemplo, una chica, una empanada, una ciudad. Aqui nós temos dos, sem o i. Aqui três, e curiosamente nós deveríamos falar três também em português. E nós temos uma tendência a sempre pronunciá-lo com um i, e a gente fala três. 4, com C e não com Q. 5, 6, 7, 8, 9. Observem aqui que o 7 na realidade vai ter um I, então será pronunciado 7. Aqui o 8 vai ter esse som do CH ou do CH, vai ser pronunciado 8. E aqui no final, o nosso 9 na realidade vai ser mudado por o E, VE. Então esse som aqui do V como se fosse um B, 9. Aqui em cima, e observe que isso aqui vai mudar consideravelmente, nós temos 10, que é muito parecido, com a adição do I, 11, que aqui o som do Z vai ser escrito com C, e o número 12 é exatamente igual a uma outra palavra que a gente tem no português, que em espanhol seria dulce. Então, doce se refere ao numeral 12. E o doce em espanhol será dito como dulce. Então, você pode ter diferentes tipos de dulces. Por exemplo, o mais conhecido, principalmente na Argentina, é el dulce de leche. E aqui no Brasil também. O 13, trece, também com C. 11, 12, 13. O 14... se você observar, por exemplo, o número 4, ele vai ser escrito com C em vez de Q, a gente já viu isso, assim como os outros números que também têm um 4, como o 14 ou o 40. Todos eles serão escritos com C. Então, nós temos 14. Aqui embaixo, 15. Número 16, essas palavras têm um pequeno detalhe que vocês têm que prestar atenção. Então, nós temos aqui, 16. Em italiano, a numeral 10 se diz 10. Então é como se fosse basicamente isso. 16. 10 com 6. 17. 10 com 7. 18. 10 com 8. 19. Ainda que o 10 de fato não seja 10, mas a gente lembra disso. 16, 17, 18, 19 e assim por diante. Quando chega aqui no numeral 20, a pronúncia do último aqui é exatamente um E. Então você vai pronunciar bente. Tem que lembrar do V com som de B e tem que lembrar do E no final com som fechado. Então você vai pronunciar bente. Só que todos os outros números que vêm aqui até o 29, eles já não terão a pronúncia, pelo fato de não possuir mais um E sim um I. Então, apesar do numeral 20 ser pronunciado bente, com E no final, aqui, do 21 ao 29, todos terão benti, porque tem um I. E um outro detalhe, estes numerais aqui estarão associados, então vai numa palavra só. Então você diz 21 ou 21, vai concordar também de gênero. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29. Então, observem que todos associados, você vai colocar uma palavra só com os dois numerais, e além disso, o fato de haver essa diferença aqui entre o 20, quando é só o numeral puro, 20, enquanto que esses outros aqui serão 20. Agora vamos para as outras dezenas. O 30 será pronunciado 30. Então existe um E aqui, antes do I, 30. E a partir dessas dezenas, você pode associar com as outras unidades e formar o número que você quiser. Então você pode falar, por exemplo, 31, 32, 33, 34, 35 e lo que quiera. E aqui nós temos as outras dezenas. 40, que vai ser escrito com C, assim como 14, assim como 4. 50, 60, com uma sola S, com um só S. 70, que é exatamente igual ao nosso. 80, derivada direta de 8. 90, 100. Aqui nós temos o número 100, que vai ser pronunciado como 100. E aqui embaixo nós temos 101. Aqui nós temos umas regrinhas bem simples. Toda vez que nós tivermos o 100 associado a uma unidade ou a dezenas, então ele passa a ser chamado não mais de 100, senão de 100. Então eu posso dizer 101, 102, 103, 104, 120. Então toda vez que ele estiver associado ou com dezena ou com unidade, ele passa a ser chamado 100. No entanto, se eu me refiro somente ao número 100, eu vou chamá-lo 100. E um outro detalhe. Curiosamente, se vocês observarem aqui o número 31, nós temos a dezena, 30, e 1. Esses números estão associados com o uso do i. Só que aqui, entre uma centena e unidade, a gente não utiliza. O i só vai ser utilizado para associar dezenas e unidades. Só dezenas e unidades. Aqui, como é centena com unidade, então você já não associa, somente dezena e unidade. Pessoal, essa foi a nossa aula de numeral, uma aula rápida. Espero que vocês deem uma observada com carinho. Se aprenderam alguma coisa, curtam o vídeo, favoritem o canal, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver mais algumas regras sobre numerais, vai aprender os milhares, como falar milhão, como falar bilhão, como falar uma série de outros números e provavelmente um pouco sobre numerais ordinais. Então, até pronto, um abraço, estudem!